Eu te pergunto porque, por exemplo, o judaísmo, né? Tem lá que o judeu ele tem que doar pelo menos 10% de tudo que ele ganha. Né? A gente pega o evangélico também, ele tem o dízimo dentro da igreja dele. Se não me engano, também 10%. Não sei qual que é o valor, acho mas que o dízimo é 10, né? Tem o dízimo, né? Acho que é 10. Mas, e no caso do islamismo, tem isso também? A gente tem os pilares do islamismo, né? Dentre os pilares do islamismo, existe o Zakat. O Zakat é uma caridade obrigatória. O que significa essa caridade obrigatória? Significa que todo o meu lucro anual, né, do meu trabalho, enfim, no ano, eu juntei R$1.000. Tô falando 10 mil, 3 mil, enfim. Eu tenho que dar 2,5% do lucro, né, anual, ou seja, aquele dinheiro estava ali imóvel, não toquei nele, eu não precisei dele para nada. Ah, mas eu precisei daqueles 10 mil, 3 mil, então ser 7 mil dali que eu não toquei. Né? Desse valor, eu vou tirar 2,5% para fazer caridade. Isso é uma obrigação, está dentro dos pilares do islamismo. Aquilo que eu estava te falando, de empatia e tal, é uma caridade voluntária. Né? E existem vários tipos de caridade, mas a caridade obrigatória se fala especificamente da questão monetária mesmo, né? Do dinheiro mesmo. Sim. Então, material. Então, eu vou tirar 2,5% daquilo. Porém, eu não tenho que dar para uma entidade religiosa para que ela maneje isso. Se eu quiser dar, eu posso dar, mas eu não tenho. Eu sei que existe uma família que passa necessidade. Eu, diretamente, vou até essa família e entrego. Então, eu sei que meu dinheiro está sendo aplicado. É algo pessoal, você não precisa mostrar... Não, porque nem para a sociedade. Ele tem que entregar na igreja, não, né? Aí entra a sinceridade das tuas ações perante Deus. Por exemplo, jejum. Né? Eu posso falar para você que eu estou de jejum e eu não estou de jejum. Né? Como é que você vai comprovar que eu não estou de jejum? Eu me escondo como e fico assim. Né? É uma ação que demonstra completa sinceridade para com Deus. Então, o muçulmano, ele tem muito essa relação com Deus. Ele deve ter, pelo menos, né? Nem todos têm. Né? Mas a gente deve ter muito essa relação de sinceridade para com Deus. As minhas ações são por Ele. E não para que as pessoas me elogiem. Essa é a verdadeira conduta. Eu sou muito de acreditar nas pessoas, assim. Os muçulmanos que eu conheço, né? Quando estão de jejum, eu olho e falo, pô, tá mesmo, assim. É porque tá acabado, mas você acha mas você acha que alguém pode esconder isso aí? Tem pode cara que Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente fala, eu especificamente venho para falar da religião, eu venho para falar da religião islâmica no literal. O que o Corão diz, o que os ditos do profeta dizem, as práticas do profeta Muhammad. Eu não venho para defender, eu venho para defender a religião, né, das inverdades que são ditas sobre ela. Mas eu não estou aqui para defender o muçulmano. Né? Por quê? Porque o muçulmano, ele é um ser humano, assim como eu sou um ser humano, né? Você deve me olhar e dizer, nossa, mas a Hannah Não, eu tenho grandes defeitos, né? Eu tenho graves erros às vezes, né? Mas é uma relação minha com Deus. E eu não preciso chegar e me confessar com o Sheikh, por exemplo, e expor as minhas debilidades, as minhas falhas. Essa é a minha relação com Deus. Então, aí entra toda essa questão, quando eu falo de colocar no trilho, é isso que eu estou fazendo. Eu estou voltando para Deus e estou falando, meu Deus, eu faço isso, eu fiz aquilo, mas é eu e Deus. E ali eu buscar me arrepender e melhorar minha conduta como pessoa. Primeiro para mim. Porque já diz aí a psicologia, né? Eu não vou conseguir ser uma pessoa boa se eu não for boa comigo. Né? A gente tem que... A gente está num processo de aprender a se amar, né? Porque a grande maioria das pessoas... estão falando muito disso, porque acho que a gente viveu numa fase que a gente nunca se falou disso, né? De a gente se amar, de a gente se respeitar. A gente sempre fala muito em respeitar o próximo, e nem isso a gente faz, mesmo que a gente fale. Às vezes a gente falha também muito nisso. Mas também, para mim conseguir fazer isso com a sociedade, com as pessoas no meu entorno, eu preciso me respeitar, eu preciso me amar, eu preciso querer o bem para mim, né? E não estou falando de uma maneira egoísta, estou falando de uma maneira real. Eu preciso querer o bem para mim. E que bem maior do que ser sincera para aquele que me criou. Pô, até os seus pecados, então, você pode tratar eles diretamente com Deus. Você não precisa... Não pode, você deve. Deve. A gente não deve expor os nossos pecados. Na verdade, é um pecado, Deus... desaprova, não gosta. Nossa, né? Então é o contrário. Você não pode expor ele. Não, você não porque expor ele... Deus, se Deus te encobriu as tuas falhas, por que eu vou expor elas?
O fato de estar encoberta, tá? Agora, se eu estou encobrindo minhas falhas e me fazendo uma pessoa boa, mas eu não estou fazendo essa busca interna, sabe? E aí entra a palavra jihad, né? Que se fala tanto como se fosse uma luta. De fato, é uma luta, mas é uma luta contra o meu próprio ego, porque nós temos um ego, ele tá gritando para ir pro lado, né? Nosso ego, a gente é um pouco bom, um pouco ruim, vai depender do que a gente lapida, do que a gente trabalha, né? Todo mundo tem um lado ruim. Mas eu preciso calar esse meu lado ruim, eu preciso reeducar o meu ego. E aí entra a questão do trilho de novo, né? Quando eu estou tentando botar tudo nos trilhos, é porque eu estou reorganizando, estou tendo essa luta interna, né? Porque é muito mais fácil eu cometer erro. É muito mais fácil, né? Até porque, teoricamente, você não vai prestar contas para ninguém. Você tem um acerto final. Exato. E aí entra a sinceridade. Você pode ficar todo o tempo, falha... Não, é muito mais fácil eu... Vou até brincar agora. É muito mais fácil eu pegar, em vez de eu pegar e sair daqui lá comprar uma caixa de alfajor, quando vocês pegam a caixa de alfajor e roubam. É muito mais fácil. Vocês entenderam, né? Pô, mas Não, eu não vou fazer isso porque é um erro. Né? Então, tipo, não, eu vou lá, vou trabalhar para mim, juntar o dinheirinho para me comprar uma caixa de alfajor. Né? De um modo geral, assim.